Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Estou aqui de volta. Eu sei que alguns tiveram saudades, outros nem tanto, porque quase ninguém comenta que sente falta do meu canal, né? Mas tudo bem, aqui estamos. E eu vim mudar a dinâmica um pouco. Também vou explicar o porquê que eu estive ausente. Eu troquei de celular e eu não me lembro da minha conta do São Paulo do Instagram, que por isso que eu também parei de fazer vídeo lá no canal. E vamos ser sinceros, São Paulo tá um lixo esse ano, tá uma vergonha. Falando em vergonha, um dos temas principais desse vídeo, que a gente vai mudar um pouquinho a dinâmica de hoje. Então, o São Paulo tá me trazendo desgraça nesse ano. Então, pela minha saúde mental, eu não vou. Eu não vou. Eu não quero comentar sobre o São Paulo, porque é só desgraça naquele clube. E, e o cenário do São Paulo atual está muito correlacionado também ao que está acontecendo na CBF. A desgraça. É uma desgraça. É só desgraça, 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 desgraça. Eu perco um raciocínio, mas não vamos falar sobre São Paulo hoje. Nós vamos falar, eu quero desabafar sobre o que foi essa Copa do Mundo para mim e para os brasileiros, porque eu acho que eu falo por mim e pelos outros. E também eu quero falar o que eu faria diferente, porque eu queria lançar uma chapa para ser presidente da CBF. Queria contar com o apoio de vocês. Comenta aqui no chat, comenta no Twitter, Matial para CBF. Vamos criar essa trend, porque eu tenho ideias boas e vocês vão concordar comigo no final. O Brasil, eu vou ser sincero, eu nunca achei que eles fossem os favoritos pro Hexa, para chegar no Hexa. O Brasil chega como favorito? Não chega como favorito. Para mim, as duas seleções que estão com o melhor futebol, que chegam como protagonistas para essa Copa, são França e Argentina. A Argentina também tem as ajudinhas, né? Porque o Messi era para ter sido expulso contra a Algéria. E a França, porque eles têm um craque que chama responsabilidade, chamado Kylian Mbappé, que tem 19 jogos em Copa do Mundo, 19 gols. Esse é uma seleção boa, bem treinada, com uma base, não tem problemas extra-campos na associação da França. São pessoas sérias que estão lá. Agora, nós, Brasil, esses últimos 4 anos pós-2022, nós fomos referências em esquemas, problemas com o Edinaldo. Nós passamos por um ciclo de 4 técnicos, que nós tivemos o Ramon Menezes, nós tivemos Fernando Diniz, nós tivemos Dorival, e pós-Dorival apostaram todas as fichas no Ancelotti, que recebeu uma renovação até 2030, antes mesmo de disputar a Copa do Mundo. Mas, ou seja, o nosso problema já começou em 2023, nós tiramos o Tite e já não repomos com um técnico bom, competente e capaz, e que, o pior, entendesse o que é a seleção brasileira. Nós, durante esses 20 anos, nós perdemos muito da nossa identidade. Nós fomos e ganhamos com o joga bonito. Hoje em dia a gente joga bonito, a gente joga. Não joga nada, joga porra nenhuma. A gente perdeu nossa identidade. E sem identidade, nós fazemos essas contratações de Ancelotti, que até aqui, me desculpem, fez um trabalho ruim, péssimo, mas que as pessoas dão um voto de confiança pelo currículo que o cara tem. O cara é top. O currículo dele é top 5 técnicos da história. Agora, até agora no Brasil não mostrou nada. Então, acho que foi ano passado que anunciaram ele, depois do que foi Diniz,
Dorival, e com isso nasceu-se um pingo de esperança que o Brasil talvez pudesse, não era favorito, nunca foi, mas que talvez pudesse beliscar alguma coisa, uma semifinal, uma possível final, por que não? Porque tirando essas duas seleções, França e Argentina, estava tudo aberto. Está aberto. Com vontade, um monte de seleção que a gente achava que ia vazar em fase de grupo, ainda deu trabalho, deu mais trabalho que o Brasil deu nesses últimos jogos. Nós começamos com Marrocos. Um jogo horrível, mas que conseguimos o empate, porque o Vini Júnior resolveu esse jogo. Depois foi o Haiti, que foi... o Rafinha se lesionou, que também não fez porra nenhuma no primeiro jogo. Aliás, um dos piores jogadores que eu já vi na minha vida na seleção brasileira. Uma das... pra mim, esse cara tinha que ser banido da seleção, assim como muitos outros têm que ser, que eu vou falar na minha chapa da presidência. E aí ganhamos de 3-0. Foi um jogo bom, porém contra uma seleção que não tem história nenhuma no futebol. E depois nós fomos contra a Escócia, que pra mim foi o melhor jogo da Copa, da seleção brasileira, e o melhor jogo do Ancelotti como treinador da seleção brasileira, e que também me fez pensar, porra, jogando assim, eu não tenho que temer ninguém. O Brasil sabe jogar bola. Eu não sei se eles estavam inspirados, o que aconteceu, porque aquilo foi um jogo muito bom da nossa seleção. Então, sim, eu fiquei com uma aura de, porra, não, talvez, pô, a gente tá se ajeitando, cada jogo vai fazendo, negócio assim, tá bom, tá legal, vamos. E aí fomos para 16 avas contra o Japão. Tivemos dificuldades, tomamos um gol besta porque o idiota do Danilo errou um passe, um cara que nem era para estar convocado, mas que é convocado por essas hierarquias de merda, desculpa. Muitos jogadores foram convocados. Não foi só o Danilo que foi convocado por essa hierarquia de merda. Outros foram por causa dessa hierarquia de merda também. O senhor Casemiro, Marquinhos, capitão. O que esse cara tem de liderança? Alguém viu ele liderar algo? Nossa instituição é sem comando. E o técnico, quando não se tem comando nem no campo, isso é um erro técnico. Porque não soube juntar jogadores que coexistam e que existe o mínimo de responsabilidade entre eles. Não tem nada. Ninguém assume nada. É todo mundo... todo mundo bundão. Mas vamos continuar. Achou o gol da virada com o Martinelli, na Bacia das Almas, no finalzinho, no último minuto, contra o Japão. E aí fomos para as oitavas contra a Noruega. Uma seleção que só foi 3 vezes para a Copa do Mundo e está há 28 anos sem jogar o torneio. E sim, nós perdemos com menos posse de bola, menos passe trocados. E acreditem ou não, apesar de tudo isso, nós tivemos as melhores chances de fazer gol. Eu não sei o que raios tem na cabeça de deixarem o Bruno Guimarães bater. Eu não acredito nesse discurso do Ancelotti, que já foi pré-determinado que ele ia bater. Porque, desculpem, se vocês acham que um cara que quase 30 anos tem 3 pênaltis batidos na carreira, e é esse cara que você vai mandar bater num jogo tão importante quanto esse, no maior cenário, não existe cenário maior que uma Copa do Mundo. Não existe torneio maior com mais pressão do que uma Copa do Mundo. E se você me fala que você determinou um cara que tem 3 pênaltis batidos na carreira, vai bater o pênalti até agora mais importante, desculpa, você tem que ser mandado embora por justa causa. Você não tá bem da cabeça. Não dá, isso não dá. Eu não aceito essa explicação. Eu não aceito. Tinha que ter sido um cara...
Aí é o que eu falo. Fala essas hierarquias, não tem responsabilidade. Nenhum deles tem um pingo de responsabilidade. O Vini Júnior tinha que bater. Não é o cara da seleção? Vamos ser justos. Em 2022, com razão, o Neymar foi criticado por não ter batido o pênalti. O Vini tinha que ter batido esse pênalti. Porque hoje ele não é o cara da seleção. Então, tem que se portar. Errar faz parte. Faz parte errar. Mas você tem que ter coragem. Você tem que dar as caras para bater. E o Vini, sim, estava sendo o cara da seleção nessa Copa. Por méritos próprios. Ele fez uma boa Copa. Eu acho que ele fez uma boa Copa. Me surpreendeu demais. Ele tinha que ter batido. E depois, ele deu um belo passe pro Endrick de 3 dedos. E o Endrick, na cara do gol, perdeu. E o futebol cobra. O futebol é cruel. O Haaland teve 2 chances de fazer gol. E ele fez os 2 gols. E voltamos para casa. Perdemos pelo 3º ano seguido por uma seleção de segunda prateleira da Europa. Então, o nosso problema todo é sistêmico. Começa dos de gravata até os que estão de uniforme. Aí eu vou falar para vocês agora. Vamos supor, Matias amanhã é eleito presidente da CBF. Que eu gostaria, eu tenho muitas ideias boas. Primeira coisa que eu ia falar, esses nomes, eu ia dar uma lista de nomes que estariam proibidos de vestir as camisas da seleção. Danilo, Marquinhos, Casemiro, senhor Alisson, um Alisson. Eu não tô falando nem por causa de ontem. Nem vou botar a culpa nele ontem também. Mas é um cara que já tá na 3ª Copa. Renova, são sempre os mesmos goleiros. Eu acho que foram os mesmos goleiros de 2018. 2018 não. 2022. Sei lá, foda-se também. Os mesmos e acabou. Eu tô falando. A Fonte Machado. Fonte Machado. Então, eu ia proibir. E também, nós temos que ver, poxa, está faltando talento. Vamos incentivar os clubes a criarem, a trabalharem com a base. Eu ia criar uma lei que ia falar, escuta, clubes, vocês têm que, por ano, me revelar 3 jogadores. No mínimo, 3 jogadores por ano eu quero que vocês revelem. Não interessa. Não interessa. Eu preciso de talento. Entendeu? Porque a gente agora tá formando talento para fora. Ou seja, os clubes, claro, precisam das vendas para sobreviver. Mas estão vendendo os jogadores tão jovens que eles acabam sendo moldados pelo sistema europeu, não pelo nosso. Por isso que a gente está perdendo identidade. E aí, esse talento que a gente manda para fora, a gente repõe com talento exterior. É o camisa 10 da Argentina que a gente traz, é o desconhecido da Colômbia que a gente traz, que são bons. Eu sou contra isso de ter limite de estrangeiro, porque o clube tem que fazer o que quiser, mas a gente tem que focar também no que é nosso, entendeu? A gente trocou formação pela importação. E isso tá nos cobrando caro. A Argentina não parou de fabricar camisa 10. A Colômbia tá com um baita time. E muitos já jogaram na Colômbia. Então, a gente tem que focar no que é nosso. Eu ia falar, eu quero que vocês vão ter que fazer. Acabou. Comigo não ia ter discussão. Ordem e progresso. Ordem e progresso. Pode não ter progresso comigo, mas vai ter ordem. E chegar bem pro Antilote. Porque, olha, a gente joga bonito. O Brasil não teve mais posse de bola do que a Noruega, gente. Isso não existe. O Antilote sabe o que é o DNA brasileiro? É um cara que joga por uma bola. O Brasil nunca foi disso. O Brasil nunca jogou por uma bola. Então, falar, Antilote, e aí? E aí, cara?
vou te dar carta branca, mas, meu, não é assim. Ou se não, cara, você não tá afim, tchau. Eu acho outro técnico. Jorge Jesus, que eu preferia quando estava se buscando técnico. Porque é um cara que entende. E sabe, já veio aqui pro Brasil. Sabe como tem uma proposta de jogo boa. Ah, o Jorge Jesus não teve muito sucesso lá nos outros clubes europeus. Foda-se, cara. O Ancelotti teve sucesso que teve e olha o fiasco que foi na Copa. Porra. O sucesso em clube não significa nada. Luiz Henrique, baita treinador. Revirou o PSG. Olha o que ele fez na Copa de 2022. Então, assim, eu, como presidente, eu ia fazer isso. Ó, times, vocês vão ter que criar. E, ó, e falar, meu, isso, sei lá, alguma coisa para manter também os jovens aqui. Porque não adianta revelar e já vender. Porque, como eu falei, eles vão ser moldados no modelo europeu. Antes, as seleções, quantos não vinham aqui do Brasil? Os ídolos antigos, tudo craque. Jogavam aonde? Jogavam aqui. Então eu ia revolucionar tudo isso. Tudo isso eu ia revolucionar. Falar, os agentes, você só pode ser agente quando o atleta fizer 18 anos. Acabou. Acabou isso de agente. Acabou, acabou. Eu sou o agente deles. Até lá, é nós que mandamos. CBF. Então, gente, o nosso problema vai muito além do campo. Vai de administração. Vai de formação. O Brasil precisa redescobrir sua identidade, resgatar, não é redescobrir, resgatar. Não sei, talvez até criar uma outra. O primeiro passo, é a gente aceitar que a gente precisa de uma mudança. Nós não somos o que nós éramos. E a partir daí é pegar caco por caco e reconstruir. É isso que eu queria fazer. Então por hoje é só, gente. O vídeo foi um pouquinho mais longo do que eu gostaria, mas tinha muita coisa para falar. Porque essa Copa foi vergonha. A dor não foi dor que nem foi 2018 e 22. Porque as duas a gente dava para ter passado. Essa foi dor de vergonha. Essa Copa foi horrorosa pra gente. Muito ruim. E eu espero que as coisas melhorem. Porque eu não aceito do jeito que tá. Não aceito, não aceito. Eu não aceito estar na geração que pega o São Paulo merda e a seleção bosta. Ou é um ou é outro. Então é isso, gente. Esse foi meu desabafo sobre a Copa do Mundo. Vamos torcer. Quem sabe eu volto a fazer vídeos semanais no YouTube. No Instagram eu não sei. Mas se vocês querem, gostaram, deixem um like, se inscrevam e comentem aqui, ó. Volta, por favor. E também que vocês iniciem a campanha do Machau na CBF. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.